o som às vezes dá essa falhada mesmo com a gente. Vejam se agora o som voltou para vocês aí. Para quem está acompanhando a gente, por gentileza, cheque para mim se o som já voltou. Coloca um OK para eu saber que o som voltou e tá normal aí para vocês. Quem está acompanhando na live lá pelo YouTube, coloca um OK. Quem está aí pelo Facebook ou outras plataformas, coloca um OK também, por gentileza, para eu saber se vocês estão conseguindo ouvir, se está claro, se está bom o som para vocês. Eu não me adapto com esse microfone. Eu prometo para vocês que eu falo bem alto. Pessoal do YouTube, quem está aí, deixa eu ver. Já estava esperando, a Deusa chegou. Cauã tá aí, já tá esperando. Gustavo tá aí, Daniel. Daniel, eu preciso falar com você, meu filho. Eu tô te procurando já há dias. Chama a gente, me chama lá no direct do História de Sonhos ou então do da Ana, do perfil da Ana, para que eu possa falar com você. Boa noite, Aline, Marília, Elisandra, o pessoal tá chegando. Melhorou o som? Coloca um OK aí para mim, para aqueles que já estão recebendo o som, por gentileza. Tudo OK? Estão me vendo bem e ouvindo bem? Dá para continuar agora? Live é assim mesmo, gente. Live. Ainda bem que eu tenho aqui o pessoal que está sempre falando comigo aqui no WhatsApp para me dar esses toques. Bom, primeira coisa que eu quero falar para vocês, né? Eu vou repetir a questão da agenda, mas a primeira coisa é: chamem os amigos para cá, compartilhem com o pessoal do seu WhatsApp, com o pessoal do seu Facebook, com o pessoal do seu Instagram, para que possam estar vindo para cá, tá? Enquanto vocês estão aí, eu vou chamar o pessoal do Instagram, que eu disse para eles que eu chamaria eles por aqui. Vocês vão acompanhar esse negócio de tecnologia. Vamos lá, lá no perfil da Ana. Vamos ver quem está aqui no Instagram pelo perfil da Ana. Até o pessoal chegar, eu vou chamando todo mundo, tá? Vamos ver, tá lá ao vivo. Vamos ver quem vai estar chegando por lá. Vou chamar também o pessoal do perfil de História de Sonhos. E aí, gente, tudo bem? A live já começou, você tem duas opções hoje. Ou você assiste lá pelo Facebook, ou então você assiste pelo YouTube, tá? Hoje é a live de múltiplas plataformas, a gente está ao vivo para vocês. E eu quero que vocês venham prestigiar todas as informações que a gente trouxe sobre os direitos do homem que está passando pelo tratamento do câncer de próstata. E eu tenho vários informes e tem muita novidade. Gustavo separou aí muitos presentes para quem estiver na live. Então, corre lá para o YouTube ou para o Facebook, tá ok? Beijo, gente. Até depois. Pronto, na live da Ana já chamei. Agora é o seguinte, aqui eu não vou deixar o vídeo salvo, tá? Vamos lá no História de Sonhos? Vamos lá chamar o povo do História de Sonhos no Instagram? Correndo para aquele povo poder ficar ao vivo com vocês. Enquanto isso, o pessoal vai chegando. Quem for chegando, me dá boa noite, por favor, para que eu possa falar com vocês. Eu quero hoje falar o nome de todos vocês, tá? Então me ajude aí com isso, viu? Ah lá, o Daniel já disse para mim que recebeu o meu recado e vai me chamar lá no Instagram. Isso mesmo, Daniel. E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Vim rapidinho aqui no perfil do História de Sonhos do Instagram convidar vocês. A live já começou, tá? A live hoje vai ser no perfil do Facebook, né? Lá no Facebook, tanto no Ana quanto no História de Sonhos. Vocês também vão conseguir assistir essa live hoje pelo YouTube, tá? É a live de múltiplas plataformas que a gente faz aglomerando todos vocês. Juntando todo mundo dá mais de 14 mil. É muita gente. É muita gente. Então é um jeito que nós encontramos de ajuntar todos vocês quando o tema é importantíssimo e as campanhas é sempre isso. Corre lá, que eu não vou deixar nada salvo aqui para vocês não, tá? Vai ser tudo pelo YouTube ou então pelo Facebook, combinado? Beijo, gente. Vão para lá, que aqui no Instagram só na próxima. Pronto, já chamei o pessoal do Instagram também.
Ok, pronto, chamei aqui. Agora só vamos ficar, gente, para ficar mais fácil, né? Depois que a molecada me ensinou esse negócio de multilive, fica até mais fácil, porque eu consigo olhar olho no olho de quem eu tô falando e consigo, inclusive, explicar melhor para vocês, né? Eu sinto falta da sala de aula, mas aqui ainda acaba sendo a nossa grande diversão esse mundo digital. Gente, informe. Primeiro de tudo, tá? As aulas aqui no YouTube mudaram um pouquinho de horário. Elas foram para as 8h30 e também mudou de dia. Agora vocês têm 3 vezes na semana, na segunda, na quarta e na sexta. Vamos ter bastante temas novos. O tema da série Sentimentos aqui desse mês vai ser inteligência emocional. Vamos iniciar a aula 8, que é sobre vitimismo, e terminar a aula 7. Inclusive a aula 7 termina na próxima segunda-feira. Então acompanhe aqui o canal do YouTube, curta, compartilha, divulga para os amigos. Se você não é inscrito, se inscreva por um único motivo específico, tá? As informações que a gente traz aqui para vocês sempre é de grande relevância. Vocês vão conseguir ter com a gente um grande aprendizado. E nesses últimos 4 meses do ano também vocês vão saber sobre os temas de campanha que o História de Sonhos encabeça e que a gente faz questão de defender essas bandeiras. Eu quero agradecer todos os garotos, os homens, os amigos do História de Sonhos que partilharam com a gente e participaram da campanha do Outubro Rosa. Foi uma coisa muito linda que vocês fizeram, gerou vários atendimentos aqui no História de Sonhos, mas o principal esclareceu dúvidas de muitas pessoas. Então, meninos, a todos vocês que participaram, nosso muito obrigada, inclusive as mulheres que estão participando agora da campanha do Novembro Azul, fizeram um agradecimento especial para vocês, tá? Esse agradecimento especial está no vídeo de sexta-feira. Então, vocês, nossos garotos, né, homens, que participaram da campanha do Novembro Azul, vão poder estar indo lá. Ainda tá sem áudio, gente? Ou é só para uma ou outra pessoa? Alguém confere aí para mim, por favor, dos bastidores, se ainda está sem áudio. Está sem áudio? Melhorou? Tá tudo bem o áudio? Tá. No Facebook também o áudio tá bom para todo mundo? Dá para colocar um ok aí para quem estiver online lá pelo Facebook? Coloca um ok no comentário que eu já fico sabendo. Tá? Quem tá pelo Facebook, coloca um ok aí no comentário que eu fico sabendo se o áudio tá bom. E o pessoal aqui do YouTube também dizendo que está bem, estão me dando boa noite. É que o comecinho da live ficou sem áudio, então para quem tá chegando atrasado e pegando pelo comecinho, vai perceber que está sem áudio, mas já voltou sim, só tá baixo, né? O Gustavo tá me avisando que tá baixo. Eu vou tirar esse microfone e vou colocar mais próximo para ver se melhora. Melhorou? Tá, vamos ver se melhora um pouquinho. Esse microfone ele me ajuda, mas me atrapalha, viu, gente? Ele me ajuda e me atrapalha ao mesmo tempo. Tô aumentando, ele tá no máximo de volume aqui, para que vocês possam me ouvir bem. Vamos lá. Então eu quero agradecer esses meninos, esses homens, esses anjos dos Tradições que fizeram a campanha do Outubro Rosa, as meninas, as mulheres que estão fazendo a campanha do Novembro Azul, elas estão agradecendo vocês no vídeo que vai subir aqui no YouTube sexta-feira. Então veja o agradecimento especial que elas fizeram para vocês, como ficou lindo a homenagem que ela fez por vocês mostrarem a percepção masculina sobre o câncer de mama. Esse mês, Novembro Azul. O que é, Ana, o Novembro Azul? É o mês de combate e prevenção ao câncer de próstata. E dessa vez, a título do que a gente fez no Outubro Rosa, são as mulheres fazendo para vocês as percepções femininas de como lidar com esse problema de saúde, que é grave, é a segunda causa de morte do homem no mundo, tá? E, em especial, eu quero chamar a atenção para 2 convidados que nós vamos ter esse mês. Um deles é o Dr. Alexandre Grieco, que vai estar com a gente quarta-feira que vem, lá no nosso canal do Instagram, do História de Sonhos, falando como a família pode lidar com esse problema,
como nós, né, amigos, ou então pessoas próximas a quem está com esse problema, podemos lidar. Vai falar bastante sobre os medos e os tabus. Nós sabemos que é uma doença que envolve, primeiro, muito tabu, né? E a gente vai falar isso um pouquinho hoje, mas em especial na quarta-feira com o Dr. Alexandre Grieco aqui, que gentilmente, né, eu devo essa aproximação com ele ao Dr. Amilcar de Castro Matos, meu grande amigo, que fez essa aproximação entre eu e o Dr. Alexandre para que a gente pudesse trazer essa informação concisa com um profissional de peso para vocês. Eu estou muito honrada de ter amigos que me proporcionam conhecer pessoas incríveis assim como o Dr. Alexandre Grieco, tá? Outra coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é o seguinte, e aí só tem mais 2 informes, a gente já começa o assunto, tá bom? Primeiro, esse mês de novembro, fique atento ao nosso cronograma, porque nós vamos ter aqui a presença do Rui Loureiro, sim, do sonhadorismo lá de Portugal. Ele vai bater um papo com a gente, falando bastante sobre o sonhadorismo, como é o sonhadorismo lá em Portugal, e falando para a gente das conquistas que o sonhadorismo faz pelo mundo afora. Então, eu quero muito que vocês acompanhem, vai ser muito especial. Para quem me conhece nos últimos 7 anos que eu faço História de Sonhos, sabe que toda a inspiração ela vem em especial do sonhadorismo lá de Portugal. A gente considera o sonhadorismo Rui o nosso mentor. Então dá certo aqui porque a gente aprende muito com eles de lá, tá? Fiquem ligadinho aí, o pessoal da rede social, Elisandra, vão estar avisando vocês com alguns dias de antecedência. E por último, não menos importante, quero deixar bem claro para vocês. Vocês estão me perguntando, Ana, e o livro Ansiedade, como é que a gente faz, né? Vamos lá. Tá vendo aqui? Lindo, né? A gente está muito orgulhoso desse projeto que saiu do papel e veio para a realidade. Então, num primeiro momento, nós decidimos fazer o livro Ansiedade no formato e-book, para que ele fosse bem de fácil acesso. Ele custa R$ 12,90, está super em conta, mais de 180 páginas no método PHS, para que vocês possam entender bastante sobre esse transtorno, que 80% da população mundial sofre, passa, e que estima-se as más línguas aí que nós vamos chegar a 86% no final desse ano. 86% da população mundial é muita coisa. Mas na sala de aula chega a ser gritante. Tá? Na sala de aula, desde 2019, a gente já contabilizava mais de 70% dos alunos ansiosos. E aqui eu conto nossas histórias dos trabalhos que a gente conseguiu fazer, os casos de sucesso dos alunos ansiosos. Onde você encontra o livro? É simples, aqui na descrição do vídeo, qualquer vídeo nosso do YouTube, aqui nesse também, você vai encontrar o link de acesso para a plataforma que está fazendo a comercialização desse livro. É só clicar, vai receber por e-mail, é no formato e-book, e a partir do ano que vem a gente tem o físico. Mas, por enquanto, para que fosse acessível para todos, nós fizemos no formato e-book. Eu estou muito orgulhosa dessa parceria com a professora Deusilene, que trouxe para a gente essa correção da escrita, ela fez a revisão do livro, foi um trabalho incrível. Vocês já viram a gente comentar bastante na live, mas agora vocês estão vendo aqui o nosso sonho materializado. Então, estou muito agradecida a todos vocês que participaram, em especial as famílias que a gente conta as histórias, que estão contando, que nos autorizaram para que a gente pudesse contar para vocês. Ficou com dúvida? Deixa a sua pergunta aí nos comentários que eu já vou seguindo aí com vocês. Deixa eu dar boa noite para quem chegou aqui, para que eu possa falar com todo mundo, né? Boa noite, Nelian, boa noite, Elisandra, boa noite, Aline, boa noite, José. Daniel, já mandei beijo, já falei para ele que eu preciso falar com ele. Boa noite, Marília, boa noite, Deusa, boa noite, Gustavo. Pois é, compartilha, chama o pessoal para vir para cá, para que a gente possa acompanhar em tempo real todas essas informações. E para quem está lá pelo nosso Facebook, também o nosso boa noite, eu leio o comentário de vocês daqui a pouco, tá ok? Vambora? Vamos? Tudo sobre os direitos dos homens quando passam pelo problema do câncer de próstata.
tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos começando o mês de novembro e, como é de costume do História de Sonhos, desde 2017 e 2018, nós fazemos a campanha do Novembro Azul. A necessidade que nós sentimos de falar sobre essa campanha é devido a um problema individual que nós vivemos muito de perto dentro do História de Sonhos com um de nossos alunos. Nós tínhamos uma família muito querida, onde pai e filho não se falavam já há 10 anos. E quando chegou na época do novembro e a escola trouxe a temática para a gente preparar uma atividade transversal com os alunos de questionamento, nós descobrimos então esse caso de ausência de comunicação entre pai e filho, aonde existia muita mágoa entre os dois, muito o passado para ser corrigido, passado a limpo, vamos dizer assim. E o que acabou acontecendo foi, ao tornar público as informações do Novembro Azul, como é a questão do câncer de próstata, esse aluno, ao ouvir a palestra, percebeu que vários dos sintomas que nós transcorríamos ali, né, explicávamos ali, eram sintomas que o pai tinha. E eu quero deixar bem claro para vocês que no relacionamento pais e filhos, às vezes existe mágoa, mas sempre existe amor. E então esse garoto tomou providência de sentar com o pai e esclarecer todos os sintomas que ele via o pai passar e, por falta de conhecimento, o pai achava que era transcorrente da idade ou do dia a dia. E de repente, numa situação como essa, esse pai pôde procurar atendimento médico. Ao obter as informações que o filho proporcionou ao pai, não só voltaram a se falar, mas isso proporcionou ao pai também a possibilidade de procurar ajuda médica, o que deu a essa família o enfrentamento de um dos piores diagnósticos que o homem pode receber, o câncer de próstata. Mas com o tratamento, hoje nós temos uma família saudável, onde o pai conseguiu fazer a recuperação da doença através do acompanhamento médico recebido, aonde o filho e o pai voltaram a se falar, porque, como eu disse, pode até existir mágoas, mas sempre tem o amor, aonde a família foi restaurada. Desde então, o História de Sonhos acha importante falar sobre esse assunto com as famílias. E hoje nessa live a gente vai abordar os direitos que o homem que passa pelo câncer de próstata, que passa pelo tratamento da doença, pode obter junto à justiça para continuar sendo ativo durante o tratamento. É sobre isso que nós vamos falar e eu quero muito que vocês ouçam com bastante atenção. O SUS, o Sistema Único de Saúde, ele foi criado em 1988. A nossa Constituição garante o atendimento e era para ser o modelo que garantia para a gente para toda qualquer pessoa, o acesso ao serviço público da saúde, especificamente. Na teoria isso é fácil de compreender, mas na prática não é bem assim que acontece, né? Infelizmente, o sistema tem as suas falhas e muitos pacientes de diversas patologias acabam sendo prejudicados nesse processo, algumas inclusive morrem por ausência do tratamento, por falta, esperando esse atendimento, esse tratamento que às vezes não acontece. Uma opção é que a população tenha direito à informação, então, para que, sabendo dos seus direitos, possa fazer eles valer, exigir que o sistema funcione assim como a Constituição garante. E eu quero que vocês tenham acesso a esse tipo de informação. Então, primeiro, quais são os nossos direitos? Todos nós temos acesso a procedimentos de tratamento de saúde, isso é garantido por lei. O atendimento tem que ser personalizado para cada paciente. O atendimento hospitalar, ambulatorial, a realização de exames e a medicação é de acesso público. Direito, inclusive, de o paciente recusar o tratamento, desde que a informação recebida seja inadequada ou aos olhos do paciente oferece riscos e consequências, ou seja, procurar uma segunda opinião para se sentir mais confortável. É importantíssimo a gente se sentir acolhido pela equipe médica que vai tratar, né, de qualquer malefício que a gente venha passar. Os medicamentos eles precisam ser gratuitos, é direito constitucional, mesmo quando eles estejam numa lista que não seja de gratuidade do SUS. O SUS tem
meios, nós podemos entrar com ações judiciais, o prazo são de 24 a 36 horas, para que a gente possa ter acesso à medicação que não estão na lista do SUS, ou seja, aquelas que precisam ser compradas. Desde que embasado no laudo médico, qualquer paciente tem esse direito de acesso. A prescrição médica tem que ser legível, o nome do remédio tem que passar, inclusive, a característica do genérico, da substância genérica, para que o paciente possa optar, inclusive, por fazer a aquisição da fórmula ou do genérico desse medicamento. Todo o exame, o resultado tem que ser dito ao paciente. O paciente tem que ter acesso ao resultado dos seus exames. O sigilo dos dados pessoais do paciente, bem como do seu histórico médico, só pode ser quebrado quando o paciente não estar mais em condições de responder por ele mesmo ou quando é menor incapaz. E aí a pessoa maior responsável tem direito a acesso à ficha médica. Ter acompanhamento médico. O acompanhamento no caso do menor de idade, né? Então os pais ou responsáveis legais, eles precisam acompanhar os seus filhos e nos casos acima de 60 anos, onde os idosos também têm direito a ter um acompanhamento, um acompanhante da família ou de sua ou uma pessoa da sua escolha. Bom, esse acompanhamento, qualquer que seja o caso para quem é inclusive maior de 60 anos, durante a internação, tá? Então, o idoso ele tem direito a um acompanhante, inclusive no período de internado. Esses são apenas uns dos direitos que nós, usuários do SUS, temos e que devemos fazer uso de acordo com a Carta dos Usuários da Saúde, desenvolvida pelo Ministério da Saúde e disponível no Portal da Saúde. Quem é diagnosticado com câncer e faz tratamento pelo SUS, existe uma lei que garante ao paciente o tratamento em no máximo 60 dias desde o diagnóstico. Diagnosticou hoje, tem no máximo 60 dias para iniciar toda a parte de tratamento. E aí, independente de qual câncer é, tá? O prazo começa a valer, então, a partir do diagnóstico e da assinatura do laudo. O médico falou, é câncer, tem 60 dias para começar, no máximo, a iniciar o tratamento. Assim que o serviço de saúde ele é responsável por esse atendimento do paciente e é responsável também para orientar o local que o paciente vai ser tratado, qual é a equipe médica responsável, considerando inclusive o início desse tratamento, a realização de terapias, porque muitas das vezes é por aí que se começa. O que a gente vê acontecer é que as pessoas não têm ciência desse direito nem faz valer. Às vezes, entre o diagnóstico e o início do tratamento, passa esse prazo de 60 dias e aí por isso o paciente é levado ao óbito em muitas vezes, né? Porque não teve o tratamento adequado. Se o paciente oncológico não inicia o tratamento nesse período máximo, ele deve procurar a Secretaria de Saúde ou então a Procuradoria Pública da Justiça do seu município para sanar esse problema. O próprio paciente ou familiar do paciente pode exigir e fazer valer isso através de liminar. Em caso que mesmo assim o paciente não teve o tratamento iniciado, ele pode acionar a justiça com os seus direitos de cidadão não cumprido e aí a medida é feita por meio da Defensoria Pública. O paciente não tem gastos para isso, tá? E essa demanda é judicial, tanto para o SUS quanto para o plano de saúde. Às vezes você é usuário de um plano de saúde no particular e aí também tem essa demora do atendimento, ok? Defensoria Pública neles. Alguns planos de saúde têm aquele prazo de carência do usuário, mas isso é independente de você receber ou não um diagnóstico de positivo tumoral, tá? Então, recebeu esse diagnóstico, você não foi assistido nem pelo SUS ou pelo seu plano de saúde, você pode às vezes ter um plano de saúde iniciar o tratamento no SUS, porque nesse ponto o SUS é muito eficiente. Mas mesmo assim não foi atendido, vá para a Defensoria Pública, abre a sua reclamação e através de liminar, isso é considerado para vocês como prioridade. O procedimento mais comum é o processo de tratamento do câncer, são classificados como complexidade na área da saúde e na área da justiça. Então, uma cobertura da ANS, ou seja, não tem como negligenciar o tratamento do câncer, desde que você vá para a justiça. Lógico, você não foi, ninguém vai adivinhar
tá? Então é necessário que você faça aí valer o uso do seu direito. As operadoras de saúde, elas fornecem o serviço descrito no contrato do tratamento do paciente. Então, se você é da rede particular, por exemplo, todo o seu histórico médico está descrito ali. E eles não podem negar, eles não podem omitir e nem excluir informações do seu histórico médico, tá? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar para vocês dessa... Bom, se você é da rede particular, fique de olho nos reajustes do seu plano, porque nessa fase normalmente é reajustado em função aí da quantidade do acúmulo que você vai ter aí de medicações, tratamentos, especialistas à sua disposição. No SUS isso não acontece, mas quando você está na rede particular, normalmente isso acontece. O homem está com câncer de próstata. E aí? Bom, primeira coisa, ele tem direito ao auxílio-doença, tá? Quando o paciente oncológico está temporariamente afastado do trabalho por conta da doença ou do tratamento, ele pode solicitar o acesso ao benefício, sim, e ele é exclusivo para contribuintes que não têm o direito de adesão a feitos de finalidades de cobrir essa parte da doença pré-existente. Então, para isso, é preciso que seja comprovada a incapacidade da pessoa para laborar para o trabalho, do homem para o trabalho, e o INSS, isso, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, ele tem por obrigatoriedade fornecer o auxílio-doença. Para isso é preciso, então, primeiro comprovar essa incapacidade, depois solicitar ao paciente, vai solicitar, né, que o paciente vá até uma agência da Previdência para dar a entrada, ou então pelo 136. Geralmente agenda-se uma perícia, e nessa perícia vai haver a constatação da incapacidade naquele momento, para que o paciente possa exercer em casa o seu tratamento médico ou hospitalizado em alguns casos. E não perder o seu vínculo empregatício, os seus direitos de trabalhador, o seu direito, inclusive, a salário. E quem não está trabalhando nesse momento que recebe o diagnóstico, também pode fazer o pedido da Seguridade Social, do auxílio-doença, através dos mesmos procedimentos, desde que ele já tenha colaborado com o INSS em algum momento da sua vida. Então, o homem ele é protegido por lei, a maioria não sabe, mas existe sim, as regras para o recebimento, elas estão lá no cadastro do INSS, você tem acesso a essas regras, você vai fazer uso do seu direito, desde que você esteja enquadrado nessas regras. Bom, a questão do fundo de garantia, né, do FGTS, para quem está com o trabalho afetado no momento da doença, no tratamento do câncer. Todo trabalhador que atua no regime CLT, ele tem aí 8% do seu salário descontado para fundo de garantia, de 8 a 14, né? Esse é o valor máximo. E aí, então, os pacientes que são diagnosticados com doenças oncológicas, todas essas pessoas, seja homem ou mulher, eles têm o direito de solicitar o saque desse valor e no momento que o tratamento acontece, ele vai poder fazer esse saque sem problema nenhum. Esse direito ele se estende, inclusive, às pessoas dependentes desse paciente. Vamos supor, então, que o esposo está internado, não tem como ir até a agência da Caixa Econômica para fazer o resgate do seu fundo de garantia. Ok, a esposa, o cônjuge comprovado, a mãe, o filho, né? Qualquer pessoa que seja dependente desse paciente pode fazer o uso do fundo de garantia, desde que com autorização do paciente também, tá? Mas é importante a gente saber, são coisas que não são ditas para a gente no dia a dia, são direitos que o paciente oncológico tem. O valor recebido pelo trabalhador será o saldo depositado durante todo o período de contribuição, ou seja, desde o primeiro mês que ele atua contratado pela CLT. Então não existe aí um prazo mínimo. A Caixa Econômica Federal ela vai pedir alguns documentos para fazer esse resgate do valor e é necessário apresentar a carteira de trabalho, o comprovante do PIS/PASEP, enfim. Existe lá uma regra para documentação, mas é um direito do paciente. O paciente não precisa implorar esse direito, tá? É um direito constituído, garantido por lei. O paciente oncológico, ele tem direito à isenção de vários impostos, tá? Eles recebem benefício como pensão, aposentadoria, pode solicitar até isenção do imposto de renda.
Vale destacar aqui que para solicitar esse benefício é preciso procurar o órgão responsável de pagamento para cada uma dessas áreas. Por exemplo, você pode abater conta de água, abater valor de conta de luz, de serviços de internet. Tem várias isenções que o paciente oncológico tem direito e ele tem que fazer uso, tá? Basta procurar cada uma das empresas a quais prestam serviço para ele, ele paga por esse serviço, ler as regras dessas empresas, e este benefício não é apenas para o paciente na situação aposentado pela situação do câncer, não, é um direito para paciente oncológico em qualquer idade. Também pode-se solicitar a restituição do imposto de renda, os valores pagos durante o tratamento, o período pode ser feito durante toda a fase, desde descoberta da doença até a conclusão do diagnóstico e do tratamento. Então, é importante você saber que você tem esses direitos. A maioria dos pacientes oncológicos, pós o tratamento, tá? Acabam se aposentando por invalidez na condição de que o paciente oncológico não significa que ele está reabilitado para o trabalho. Muitas vezes, ao passar pelo trauma do câncer, o paciente recupera, através do tratamento, a saúde, mas não totalmente, parcialmente, e aí acaba se tornando inválido para a condição do trabalho, e o procedimento é realizado por meio de perícia médica, tá? Então, foi diagnosticado com câncer, passou pelo tratamento, se aposentou por invalidez, é porque vocês ainda têm a propensão pela doença. Onde que você solicita isso? Bom, a aposentadoria por invalidez é um pedido que deve ser feito para a Previdência Social. E aí no site da Previdência ou no telefone 135, vocês vão encontrar todas as regras para que isso aconteça, e toda a documentação. Vai precisar de muito documento médico, por isso que eu sempre falo, você se tornou um paciente oncológico, abre uma pasta, guarda as receitas, os remédios, os laudos de exames, porque isso futuramente pode ser útil para você, para uma condição de aposentadoria, no caso. Bom, aí você tem aí, né, Ana, eu vou ser assistido permanentemente na aposentadoria? Bom, você pode ou não, depende da sua, do seu tratamento, da evolução do seu tratamento. Mas quando você se vê diagnosticado com câncer, a princípio a primeira tomada de atitude é pedir o seu auxílio-doença, passar pelas perícias, discutir muito o seu caso com os seus médicos, o que eles têm de projeção para o futuro, para o seu tratamento, o que pode ser descoberto, o que pode ser melhorado, o que pode ser adequado para o seu tratamento e quais são as expectativas. Lógico que muitos pacientes começam e de repente têm aí uma expectativa de vida muito grande, se salvam, se curam e foi só uma fase ruim na vida. Alguns não são bem assim, e aí por isso é tão importante que você tenha acesso a essas informações. Voltando ainda à questão dos impostos, o paciente oncológico ele tem direito à isenção de impostos, por exemplo, para a compra de veículo adaptado, de IOF, de ICMS, de PVA. São direitos que o paciente oncológico normalmente não sabe. E é importante, porque normalmente esse homem, ele é arrimo de família. E aí ele tem duas situações naquele momento. Primeiro, descobre o câncer, que já é devastador por si só. E segundo, descobre o câncer, o que ele entende que é na genital masculina, o que afeta muito o psicológico desse homem. Então, ter ideia de que ele, passar pela cabeça que ele não vai mais ser o mantenedor da sua família, é o que inclusive leva o diagnóstico ser tardio, os homens não procurar os oncologistas, não procurar o urologista, para ter essas informações precocemente. O câncer masculino, o câncer de próstata, quando diagnosticado com precocidade, a efetivação do tratamento chega a ser 90%, mas tem que ser precoce. Então, o homem não pode ser negligente com ele. E esse ano, através da campanha que nós estamos realizando, a conscientização que nós gostaríamos de fazer é nas mulheres ou nas pessoas da família que acompanham esse homem. Muitas vezes, os sintomas são vistos por quem está de fora e não quem está de dentro. Dia 11, nós vamos ter uma live no nosso Instagram extremamente importante, não percam, chame os amigos, chame as pessoas que você conhece, chame mãe, chame pai, chame os filhos, vamos sentar juntos para ouvir o que o Dr. Alexandre Grieco tem para nos falar
para nos orientar sobre o câncer de próstata. É importantíssimo que a gente ouça a fala desse médico especialista, que vai trazer de uma maneira muito simples para a gente todas as informações possíveis e vai responder muita pergunta ao vivo. Então eu quero que tenha uma ótima audiência essa live, porque nós vamos estar com um especialista de nome, de renome, peso, para falar com a gente aqui no História de Sonhos, para a nossa audiência, sobre os impactos que o câncer de próstata pode acarretar em uma família. Porque não é só o homem que sofre, né? Sofre toda a família quando esse homem adoece. Gratuidade no transporte coletivo é uma das outras coisas que o homem tem direito. Serviço de reabilitação profissional é outra coisa que ele tem direito. Afastar, né? Abono das faltas das instituições de ensino, ele também, se ele está estudando, ele tem direito a abonar essas faltas. Ele tem direito a andamento prioritário na justiça. Então, todo andamento judiciário, se ele está movendo uma ação com qualquer finalidade, mas ele se descobriu um paciente oncológico, ele tem atendimento prioritário. O paciente portador do câncer, ele tem prioridade nos atendimentos da justiça. É uma lei, tá? É a Lei 10.170, de 9/11/2001. Então, assim, vamos fazer uso das leis que nos protegem. É importante a gente conhecer e entender isso. Ele tem isenção nos rodízios, né? Por exemplo, em São Paulo a gente tem o rodízio por placa. Se a sua família tem um paciente oncológico, você é isento desse rodízio, porque a gente não escolhe o dia, nem o horário que precisa ir numa consulta médica, por exemplo. Então tem muitas coisas que vocês precisam saber. Essas informações que eu trouxe de prévia para vocês, elas foram adquiridas com o advogado Dr. Michel Mesetti. Ele é o advogado especialista em direitos médicos e direitos da saúde, com mestrado inclusive em biotécnica. Ele é um advogado muito conceituado na área de quem defende os pacientes oncológicos. E eu quero agradecer ao Dr. Michel por essas informações, para que a gente possa ter acesso aos direitos. Primeira coisa, os direitos. Agora vamos para a parte dos deveres da família. Nessa sexta-feira vai ao ar uma campanha muito linda que os agentes multiplicadores do projeto História de Sonhos, junto com várias amigas do História de Sonhos, pessoas que nos querem bem, pessoas das nossas audiências, familiares, pais de alunos, mães de alunos, amigas de amigas que conhecem a História de Sonho, nem que seja só um pouquinho, e decidiram falar na conscientização, combate e prevenção ao câncer de próstata. É importante você, na sexta-feira, assistir esse vídeo lindíssimo que foi feito, assim como nós já vemos fazendo, né? Setembro Amarelo, Outubro Rosa, agora é a vez do Novembro Azul. E nesse mês, a campanha está baseada em as percepções femininas sobre o câncer de próstata. O que essa mulher, que pode ser filha, neta, mãe, companheira, ao perceber que o homem da sua família está com sintomas diferentes, né, anormais, e que está precisando de ajuda para que receba o diagnóstico precocemente. Essa campanha é importantíssima, eu quero convidar já, desde agora, que vocês assistam esse vídeo, para que vocês possam, inclusive, perceber a gravidade dessa doença e o porquê que, em muitos momentos, o homem só procura ajuda muito tarde. Por isso, a participação das mulheres é importante nessa campanha, porque a mulher ela é mais cuidadosa com a saúde, especialmente a saúde daqueles que ela ama. Então, em especial, esse homem que às vezes está com sintomas diferentes, ela consegue perceber e ajudá-lo precocemente a procurar atendimento médico para se livrar logo da suspeita ou então, em muitos dos casos, receber a notícia e começar um tratamento mais adequado. A partir de agora, eu quero contar com a ajuda de vocês que estão assistindo essa live. Curta, compartilha, divulgue para os amigos, leve essa informação para o maior número de pessoas possíveis. Veja, muitas vezes a ausência dessa informação é também um dos motivos que faz com que o homem não procure ajuda médica ou tratamento adequado antecipado logo nos primeiros sintomas, agravando o seu estado de saúde.
Muitas vezes o homem continua trabalhando, mesmo percebendo as alterações, por dois medos: o de não poder trabalhar mais e nem de sustentar a sua família. Agora eu quero agradecer em especial à família Medeiros, que ao nos deixar tornar público o que eles passaram durante o tratamento do câncer, vão conscientizar vocês do passo a passo, de como é doloroso, de como é difícil. Quem vai interpretar essa história é a professora Isa, do Colégio Marista de Belém do Pará. A professora Isa também pratica por lá o sonhadorismo, e eu quero que vocês ouçam com atenção a interpretação que ela vai fazer dessa história. Tenho muitas revoltas até hoje, mas meu pai virou um anjo para mim, me guiando lá de cima e sendo um homem que me deixou muitos exemplos. Meu pai sempre realizou seus exames de rotina pelo posto de saúde próximo à nossa casa. Ao fazer os exames de sangue para verificar o seu PSA, este sempre estava na faixa aceitável, porém nunca tinha se submetido ao exame de toque. Em maio de 2016, sentiu fortes dores abdominais e emagreceu 20 quilos. Mas somente em novembro descobriu a doença, pois muitos médicos estavam tratando como crise de rim. Ao pegar o exame de PSA, estava na faixa de 1000 miligramas, muito além do valor normal. Realizou todos os exames para verificar o grau em que se encontrava, e quando chegou o resultado, o nosso mundo caiu. O câncer já estava bem avançado e tinha virado metástase óssea. Eu e meu irmão, mais velho, pesquisamos muito sobre a doença. Sabíamos que meu pai tinha no máximo 5 anos de vida e que os tratamentos realizados eram apenas uma sobrevida. Porém, sempre passávamos esperança e nunca falávamos isso para o meu pai. Meu pai passou por todos os exames, por todos os tratamentos possíveis. Hormonioterapia, quimioterapia, radioterapia. Porém, a doença chegou ao ponto em que nenhum tratamento fazia mais efeito. Por último, se tratou com abiraterona, a qual uma caixa, que dava apenas para um mês, custava R$12.000. Demos entrada para que o Estado pagasse o medicamento, porém levou 6 meses para ser aprovado, e neste meio tempo conseguimos comprar apenas 2 caixinhas. Até este momento, meu pai já estava acamado, com fortes dores ósseas. Quando o medicamento saiu pelo Estado, meu pai conseguiu tomar apenas uma semana, vindo a falecer no dia 4 de junho de 2019, com 58 anos de idade. Ele sempre acreditou que ia viver e ia sair daquela até o seu último minuto de vida. No momento do seu último suspiro, eu, meus irmãos e minha mãe estávamos presentes. Aquele foi o momento mais triste de todas as nossas vidas. Foram muitas indas e vindas para o hospital e muitas revoltas do porquê estava ocorrendo aquilo tudo. Tenho muitas revoltas até hoje. Mas meu pai virou um anjo para mim, me guiando lá de cima, sendo um homem que me deixou muitos exemplos. Para você que está passando pela mesma situação com algum familiar, seja forte. É normal nos revoltarmos com toda a situação vivenciada, mas tenha paciência. Diga palavras de esperança para o seu familiar. Lembre-se de que são poucas as pessoas que vão estar por perto e ajudar, mas são as mais importantes da vida dessa pessoa. Obrigada, Isa. A Isa é um dos muitos presentes que eu acabo recebendo pela felicidade de poder praticar o sonhadorismo, e uma das muitas pessoas que chegaram até a História de Sonhos pelas mãos do Rui Loureiro. Eu quero agradecer a participação dela, interpretando a história da família Medeiros. Eu conto essas histórias para vocês, e esse ano eu chamei outras pessoas para me ajudarem a contar as histórias, para que vocês possam ter consciência, para aumentar o nível de consciência de vocês. Quando a gente está de fora, a gente acha que não vai acontecer na nossa família, que não vai acontecer com a gente, que está longe. E de repente a gente pode ser assombrado com esse tormento, com essa crueldade que é passar pela vivência do câncer, com uma das pessoas que a gente mais ama. Então, eu quero que vocês conheçam agora a história da família Oliveira. Quem vai contar pra gente é a professora Deusilene.
O meu pai, ele teve câncer de próstata, grave, próximo à bexiga. Quando descobrimos, nós optamos em não contar para ele. Eu e minha família, naquele momento, achamos que era a coisa certa a fazer. Então deixamos ele na escuridão total sobre sua doença e decidimos fazer a castração química. Meu pai fez um cateterismo cariótico. E quando descobrimos, eu não quis enfrentar a quimioterapia porque no fundo eu acreditava que aquilo só traria mais sofrimento. Eu não queria enfrentar aquilo com meu pai. Eu não queria ver o meu pai passando por aquilo. Hoje eu me pergunto se nós fizemos a escolha certa. Eu não sei se tínhamos direito de escolher por ele, mas nós escolhemos. Eu fiquei esperando o urologista dar resposta sobre se deveríamos ou não fazer a biópsia. Como ele não nos respondeu, nos deixou no vácuo, essa situação me deixou mais desesperada ainda e com uma dúvida muito maior. Então decidimos deixar as coisas como estavam e não fazer nada no sentido de ver o meu pai passar por tudo aquilo. A morte do meu pai foi muito precoce e prematura devido à gravidade do câncer. Entre a descoberta e a morte do meu pai, foram apenas 6 meses. E o meu pai era um homem tão cheio de vida. Era um homem tão bom. Eu não acho que merecia ter sido tirado de nós dessa forma. Mas a vida é assim. Hoje me sinto culpada. Eu me sinto culpada porque talvez ele tivesse tido o direito, talvez não, eu tenho certeza, que ele tivesse tido o direito de escolha, mas que nós, na intenção de poupá-lo ou talvez de evitar sofrimentos, tenhamos escolhido por ele. Me sinto muito culpada por isso. Mas naquele momento eu fiz o que eu achava que era certo para a vida do meu pai, para nós. Sei que pode parecer um tanto egoísta, mas eu decidi assim, e hoje me sinto culpada por isso. Quero fazer um apelo a vocês. Não façam da mesma forma que eu. Levem, incentive sempre os seus pais, seus tios, seus irmãos, seus amigos, todas as pessoas de uma idade mais avançada que possa vir a ter o câncer de próstata, a fazer a prevenção, porque a prevenção foi e sempre será o melhor caminho. Não deixe acontecer, chegar no extremo em que nós deixamos que acontecesse com meu pai. Cuide das pessoas que vocês amam hoje. É esse o meu recado para vocês. Muitas das vezes a gente só consegue entender um pouco sobre o sofrimento do outro quando a gente está vivenciando na nossa pele também. O objetivo principal da campanha é que vocês percebam com as histórias que a gente conta, todas elas histórias reais, que você pode aprender com essas histórias e, de certa forma, não passar pelas mesmas situações. Nós realmente acreditamos que informações salvam vidas. Multiplique essas informações. Agora eu quero que vocês conheçam a história da família Januário. Quem vai contar para vocês é Elisandra, uma agente multiplicadora do projeto História de Sonhos. O morador de Joinville conta como foi o seu diagnóstico e a sua cirurgia. A prevenção da doença é um dos temas para a campanha do Novembro Azul. Muller conta que estava sempre com a bexiga cheia e ia diversas vezes ao banheiro no dia. Mas ele nunca desconfiou que fosse algum problema na próstata, então ficou tranquilo.
Eu sentia muita vontade de urinar, mas nem desconfiava o que seria, dizia sempre ele. Até que chegou um dia que ele passou extremamente mal e precisou procurar uma unidade de saúde. Chegando lá, ele fez o exame de PSA, por meio da análise de sangue e também o de toque. Após o diagnóstico do tumor, passou por uma biópsia e por uma cirurgia chamada prostatectomia radical. Eu quis operar a próstata, foi a laser e foi um sucesso, dizia ele. Com o passar do tempo, o meu PSA se normalizou, dizia ele, comemorando também. Desde a descoberta até a intervenção já se passaram 1 ano e 3 meses. Atualmente, Müller está muito bem, em plena recuperação, mas ainda afastado do trabalho. Segundo ele, era impossível se permanecer no trabalho. Como ele sentia vontade de ir até o banheiro diversas vezes, ficava muito difícil de concluir as suas tarefas. E mesmo ele gostando muito do seu trabalho, foi obrigado a parar. Müller afirma estar curado e faz visita ao médico de 3 em 3 meses. Mas algumas sequelas da doença ainda ficaram. Müller conta que ainda vai diversas vezes ao banheiro, por conta da sua bexiga já estar acostumada. Ele também ainda não pode fazer força, então passa o dia em sua casa realizando trabalhos manuais. Outra consequência foi a difusão erétil, que será resolvida no próximo procedimento cirúrgico, ao mês que vem, que já está até agendada. O diagramador irá fazer implantes de uma prótese peniana. Eu chego aí no banheiro 20 vezes ao dia e há disfunção. É isso que eu quero corrigir por conta da minha autoestima, diz Müller. De acordo com o médico urologista que trabalha no Hospital Dona Helena, os casos de incontinência urinária e disfunção erétil dependem muito da faixa etária. Esses problemas são muito comuns. O que temos que destacar aqui é o câncer de próstata, que mata. Então, esses problemas citados não devem ser tão importantes, até porque existe um tratamento. Para o urologista, o melhor diagnóstico é o precoce. Ele irá determinar o tratamento que será utilizado no paciente. Segundo o SET, a busca pelo especialista será sempre em busca de um tratamento em que a cura seja alcançada. O nosso objetivo é que o tratamento também seja curativo. Não é para que vocês fiquem tristes, também não é para que vocês fiquem alegres. É para que vocês possam entender que os sentimentos produzem as nossas ações. Percebam, eu sei que você consegue observar esse homem que convive com você. Eu sei que você consegue saber se ele vai muitas vezes ao banheiro. Eu sei que você consegue ter a percepção de que a cor do xixi, o odor do xixi dele modificou. Eu sei que você consegue perceber quando ele está com dor e às vezes finge não estar. Por isso, você tem que estar atenta a todos os sintomas. Ana, quais são esses sintomas? Essa foi uma das primeiras perguntas que apareceu aqui na live. Os sintomas são: primeiro, ele começa a ter uma frequência urinária muito maior, né? Ele vai ter uma micção maior. Vai fazer xixi muitas vezes, pertinho uma da outra. Por quê? Porque ele sente que a bexiga está sempre cheia, sempre apertando ali, por isso dores no baixo ventre. Esse homem, ele vai acabar indo mais do que o anormal no banheiro, fazer o xixi. O xixi pode mudar de cor, o xixi pode mudar de odor e a gente pode ajudá-lo com essas questões também. O fluxo urinário fica fraco, tá? Ele acaba sendo interrompido. Então ele começa a fazer xixi, ainda está com a sensação de bexiga cheia, mas não consegue, sentiu que não aliviou totalmente a vontade de fazer xixi. E esse jato de urina é enfraquecido. Então, às vezes, é uma gotejação, na verdade, ao invés de ser o jato contínuo de urina. Sem contar que, assim, ele acaba tendo uma frequência maior durante a noite para fazer o xixi, né? Sangue na urina, ou então uma quantidade muito grande de sêmen na própria urina. Acaba acontecendo a disfunção erétil.
a dor no quadril, dor nas costas, nas coxas, nos ombros, nos ossos. Isso significa que o câncer está já bem provado, bem disseminado, que a doença está bem disseminada ali. Ele também sente muita fraqueza, dormência nas pernas, nos pés, e vai aparecer várias doenças oportunistas para aglomerar, para juntar forças com o maldito câncer. Então, normalmente ele também é cardíaco, normalmente ele também é diabético, normalmente ele também é hipertenso, e isso vai ocasionando vários outros sintomas. E ele vai deixando de lado a questão do tratamento por um único motivo. Ele tem ali a esperança de que seja uma coisa só de momento, né? Mas não é assim que acontece, não é uma coisa só de momento, e ele vai precisar de ajuda. Então, a família é parte importante no tratamento desse paciente. Sabe, a maioria das doenças, dos problemas acabam acontecendo, eles podem provocar outras doenças nas condições clínicas do paciente. Por exemplo, o aumento da frequência urinária é muito comum, é causado por hiperplasia prostática benigna, nem é câncer. O que acontece é, você precisa entender que tipo de situação você está vivendo. Você pega um homem na idade madura, com mais de 50 anos, que o crescimento da próstata acontece e isso é normal para o homem dessa idade, mas um crescimento elevado pode ser câncer, pode ser o princípio do câncer. Então, saber se é um crescimento benigno da próstata é fundamental, até para que você possa, enquanto homem, ter uma condição clínica adequada, ter um acompanhamento, uma vida mais saudável. Dessa forma, é importante manter, sabe, o médico informado de qualquer sintoma que você tenha, sem vergonha, sabe, assim, sem ter preconceitos, sem achar que o médico vai fazer um julgamento errado a seu respeito. Qualquer que seja o diagnóstico, ele precisa ser tratado. Uma hiperplasia benigna, por exemplo, tem tratamentos eficientíssimos. Vocês vão ver isso na live que a gente vai ter aqui no dia 11 com o Dr. Grieco, onde a gente vai fazer perguntas, inclusive, de coisas que parecem câncer, mas não é. Mas o homem tem muito medo. Hoje, um dos exames mais eficientes para saber se é câncer ou não é um exame de sangue feito chamado PSH. O homem ainda tem o estigma de que para saber se é câncer ou não precisa do exame de toque retal. E perceba, esse exame só é feito, só é indicado para uma certa idade de homens e também para quando o PSH, esse exame de sangue, já vem com índices alterados. Então, para de ter estigma, a mulher precisa incentivar o homem a frequentar o urologista para que ele tenha uma saúde, para que ele tenha uma saúde adequada, uma vida saudável. O urologista é um médico que vai conseguir tratar você do começo ao fim, sendo doente ou não. Ir ao urologista não necessariamente precisa estar doente, significa que você se ama, que você cuida de você. É por isso que desde 2017, quando a gente teve a situação do pai com o filho e a gente percebeu que às vezes uma situação doméstica pode ser resolvida com o diálogo, mas principalmente quando tem uma informação, e essa informação tem que ser pertinente, tem que ser concisa. As informações têm sim poder de salvar vidas, e quando você as ouve e aplica principalmente na sua família, tudo pode ser transformado. Eu fico insistindo nesse tema porque eu já vi muitos pais nessa situação. E quando o pai adoece, toda a família adoece. Assim como quando um membro dessa família adoece, todos nós também adoecemos. Seja ele filho, mãe, mas em especial quando o nosso pai está doente, parece que tudo pesa. A mãe fica desesperada, o filho fica apático, o filho entra em conflitos emocionais. Então vamos cuidar dos homens das nossas vidas. A nossa primeira campanha tinha inclusive esse título, a Kelly lembrou bem, no vídeo ela vai falar isso na sexta-feira para vocês.
é importante. É importante que você, ao adquirir conhecimento com a gente ou em qualquer outro lugar, transborde essa informação. Não guarde só para você. Não fique guardando as coisas que você sabe só para você. Às vezes o que você sabe, ao ser compartilhado com alguém, tem um poder curativo, tem um poder de transformar. Eu quero, de novo, eu insisto que vocês acompanhem o que nós vamos fazer no dia 11, quarta-feira, pelo Instagram do História de Sonhos. É importante que você esteja com a gente nessa live. Quem está passando pelo problema do câncer de próstata na família e quem não está, porque como disse a Andréia, e é fato, não escolhe família. O câncer ele é tão ingrato que ele não escolhe família. E às vezes pode estar acontecendo na nossa. Então essas informações que vocês vão adquirir junto comigo, junto com todos do História de Sonhos, no dia 11, às 19 horas, com o Dr. Grieco, vão poder nos dar clareza sobre o assunto. Porque ele é especialista, ele faz questão, ele foi muito solícito quando a gente fez o convite, aceitou de imediato e ao aceitar o nosso convite, ele está proporcionando para todos aqueles que acompanham o História de Sonhos informação de qualidade, informações preciosas que a gente vai ter que ouvir com ouvidos atentos, olhos atentos, porque muita coisa que ele vai nos dizer podia ter parecido simples e a gente não sabia. Ficou com dúvida? Nem tudo que eu falei aqui esclareceu você? Vem para essa live com a gente na quarta-feira, lá pelo Instagram do História de Sonhos. As perguntas que foram feitas nessa live de hoje, que eu não consegui responder pela ausência do tempo, porque eu não consegui dominar todas as ferramentas sozinhas aqui hoje, pode ficar tranquilo, serão todas redirecionadas para essa live de quarta-feira, onde nós vamos aproveitar a presença do Dr. Grieco para poder responder vocês. Eu já agradeço muito a todos vocês que participaram, que apoiam as campanhas que História de Sonhos encabeça. O Novembro Azul não é diferente. Nessa live específica, quero mandar um beijo especial para as 3 famílias que nos presentearam, deixando compartilhar publicamente as histórias deles. A família Medeiros, a família Oliveira, a família Genuário. E em especial ao senhor Jorge Sato, que é o caso de sucesso que a gente trouxe hoje para vocês. Um beijo bem grande para o Marquinhos, filho dele. Hoje são pai e filhos muito melhores. Um beijo, gente. Até a próxima. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Um beijo pra você e tchau!